Bem-vindos a mais um episódio do Podclass. Meu nome é Larissa Mulhart, sou a CX do Class Club, o melhor clube de empresários do Brasil. O Podclass nasceu para mostrar o impacto real que esse ecossistema tem na vida de sócios e de quem faz parte dele. Ao conhecer esses empresários de perto, eu percebi que cada um carrega a sua própria essência, mas todos compartilham da mesma atitude, são realizadores. Se você também é assim, fica aqui até o final desse episódio que eu tenho certeza que você vai aprender muito e se inspirar com a pessoa que está aqui. Hoje temos o prazer de receber um convidado que traz uma mentalidade voltada para inovação, liderança e transformação. Ele é o Felipe Ottoni, fundador e CEO da SegSmart, uma empresa que oferece soluções completas nos setores de marketing, vendas e tecnologia. Quase tudo que todo empresário precisa ter, né? E para começar, a frase que ele realmente acredita e que faz jus a ele aqui, ele vai até contar uma história maravilhosa para vocês e que vocês vão entender o quanto faz parte dele. A frase é: você se torna aquilo que você acredita. Então eu tenho certeza que essa é a essência do Felipe, que acredita no poder de acreditar em si mesmo e de transformar a realidade. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. E essa frase, ela de fato me define, né? Há 10 anos atrás eu tive acesso ao primeiro conteúdo do Flávio, né, que era um conteúdo que ele estava falando sobre visão, coragem e competência. E o meu cenário era totalmente inverso do que eu estou hoje, né? Eu estava, como se diz, numa casa sendo despejado porque, né, passei por algumas situações difíceis, de acreditar, né, em pessoas, de empreender de fato, e não deu certo. Só que aquela luz que o Flávio, né, me transmitiu e aquela visão de fato de águia, ela me trouxe uma visão de futuro. E foi algo muito interessante, porque com aquela visão, né, aquela descoberta de fato de onde eu iria chegar, eu fiz até uma gravação de um vídeo naquele cenário, porque eu falei assim, quando eu chegar lá na frente, que eu estiver no meio desses gigantes, eu vou contar o meu sucesso, só que ele não vai gerar tanta conexão quanto a vida que eu estou vivendo hoje. Então a primeira coisa que eu quero ensinar precisa primeiro mudar na mente, mudar nas atitudes, para depois mudar no resultado. Exatamente. E essa é uma história muito bacana, né? Porque às vezes a pessoa que está escutando a gente aqui, ele ainda não é um empresário, ele está aqui escutando para se empoderar e às vezes Exato. Começar um negócio, mas aí ele já fala assim, mas hoje o que eu tenho não é o suficiente. E aí perguntando para você, né, o que você acha que as pessoas que hoje estão começando, elas podem ouvir do Felipe lá de trás e com a visão que você tem hoje, o que você diria? Eu vou falar do meu cenário naquele momento. Eu estava com a dívida, eu falo assim, de R$50 mil, tendo que sair de uma casa, porque eu não aguentava pagar R$1.000 de aluguel, só que eu estava com uma visão de futuro de algo que, tipo, o Flávio falou, né? O vendedor é o cara mais valioso que existe. Se você aprender a vender, você de fato vai aprender a construir qualquer coisa. E tendo aquele guia, né, tendo aquela referência, um bilionário falando isso para mim, eu falei, velho, não tem erro, né? Eu vou seguir nessa visão, agora descobrir de fato a minha referência e eu vou aprender com esse cara. Só que, eu estava aprendendo do outro lado da tela. Às vezes as pessoas elas querem colocar muitas exigências, né? Eu preciso estar do lado do Flávio para poder me tornar um grande homem. Não, eu só fui conseguir estar do lado do Flávio em janeiro de 2023, quando eu entrei para o Clex, indicado através de um amigo. Então, olha para você ver o tempo que eu percorri trabalhando duro, aprendendo a ter foco mesmo em vendas, aprendendo a juntar a tecnologia e o marketing e escalar. Depois eu era vendedor sozinho, daqui a pouco eu aprendi a vender um produto de forma digital, depois eu contratei pessoas para dividir uma comissão daquele produto e hoje eu cheguei onde que eu estou por causa disso, porque eu foquei no principal, que era vender, entendeu? O meu sonho ele tinha metas, né? E essas metas, elas fala que hoje elas multiplicaram vezes 10, coisas que eu nunca imaginei, mas o principal era essa referência, entendeu? E bom você se torna, né? Então, Sim. seu pra noite, pro dia que as pessoas falam, durou 10 anos, Sim. né? E as pessoas às vezes esquecem isso, que existe um lá atrás, onde a construção ela vem bem devagarzinho, mas chega, né? Então, hoje você como um cara que tá aqui no Class, que contribui muito pra nossa comunidade, o nosso ecossistema, quando você tomou a decisão de estar no Class, foi fácil pra você entrar? Ou foi aquela coisa assim, teve medo, vai com medo mesmo? Ou foi super difícil? Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Não, na verdade, tudo que eu já tinha consumido de conteúdo do Flávio na internet já tinha me gerado muito resultado. E era o meu sonho, como um troféu mesmo, estar do lado do Flávio.
Quando eu fiquei sabendo da oportunidade, eu estava inclusive numa mentoria com o meu amigo Kaiser, e aí ele falou, cara, você sabia que o Flávio vai abrir um grupo agora em janeiro de 2023, que vai se chamar First Class e tal, eu já estou, e só vai entrar pessoas convidadas. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, se você quiser eu te convido. Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, é meu sonho poder estar do lado de quem mudou a minha vida sem ele nem saber. Ele nem sabia. Eu fui contar para ele em março de 2023, quando a gente teve o primeiro evento do Clex presencial. Isso é massa. Isso se tornou uma missão para mim também, porque eu passei, desde aquela época, a gerar conteúdo na internet, a mostrar a minha realidade, mostrar aquilo de fato estava virando a chave na minha vida por causa de algo que já tinha começado lá com o Flávio. Entendeu? E hoje eu recebo vários feedbacks de pessoas que nunca se encontraram comigo e falaram, cara, você mudou minha vida quando você falou sobre aquele conteúdo, me gerou uma virada de chave. Então, assim, isso só se multiplica, isso só continua, sabe? Isso é poderosíssimo. Foi o que de fato mudou a minha vida. Ter essa referência e hoje poder ser referência para outras pessoas. Exatamente. Acho que isso não tem preço. O Flávio fala muito sobre ser farol na vida das pessoas, né? E hoje ele é um grande farol, mas vocês também, como sócios aqui com toda a jornada, tudo que vocês construíram, vocês também são farol para outras várias pessoas. Então, é muito legal ver isso de perto. E falando assim da sua experiência e tudo mais, o que você acha que é o maior desafio assim para um líder hoje empreender? Falando de gestão de pessoas. Eu vejo que a influência do ambiente, ela muda tudo. Porque hoje no Clex, eu falo que mais importante do que acertar é não errar. E aí quando você ouve um cara que tem uma trajetória igual do Flávio, do Joel, do Caio e de todos os outros sócios, que às vezes o pessoal só limita aos mentores, né? Eu falo, todo esse ecossistema, você tem, assim, pessoas que pegam na sua mão e falam assim, cara, não vai por esse caminho porque eu já fui, já errei e, tipo, vai dar ruim. Então, isso é um negócio que não tem como você precificar. Uma pessoa pegar na sua mão, falar que aquilo ali ela já errou, como que ela errou e ela te conduzir ao certo, assim, tem como você precificar, sabe? É muito valioso. É muito encurtar o caminho, né? E ter pessoas que você pode confiar ali também, porque muita gente às vezes pensa, será que é isso tudo mesmo, esse ambiente? Será que eles se ajudam? Sim. E é muito legal ver o senso de contribuição das pessoas ali, que é servir, né? E falando muito em servir, eu sei que você é um cara que serve muito a comunidade, assim. Como que você acha que hoje um empreendedor que às vezes está fora do Class e tudo mais, como que ele pode contribuir, assim, para fora do trabalho dele, para fora daquilo que ele já faz? Essa parte de estar, né, em meio de pessoas que chegaram onde que você quer chegar, eu acho que muitas vezes você quer absorver, né? Cara, me ensina. E eu tenho um grande resultado, até vários outros business que foram criados dentro do Clex, que foram criados de forma diferente. Cara, o que você tem dificuldade hoje no mundo das vendas? Isso, aquilo, outro, vendedor que não preenche CRM, não sei o quê. Eu busco servir esse cara. Porque eu aprendi com o Joel, né, que a moeda servir é a mais valiosa. E de fato é, porque quando você ajuda uma pessoa, um gigante desse, cara, tem o que falar. Você vira amigo e aquele cara começa a te ajudar em outra coisa, vira um grupo de um querendo servir mais o outro. Exato. E eu falo que o que eu vejo no Clex que é diferente de todos os outros grupos de mentoria que eu já fiz desde 2020, é a parte do servir. É um negócio que a gente, tipo, disputa quem ajuda mais, sabe? Sempre que tem alguém levantando a mão pedindo ajuda, tem pelo menos 3, 4, 5, 10 no privado, indo lá e te mandando mensagem, cara, eu posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo. Então, assim, isso faz muita diferença. Muita diferença, ainda mais falando, né, da liderança solitária, que você constrói tudo e você acaba ficando um pouco mais solto ali, né, dentro do universo mesmo das pessoas, porque nem todo mundo é empreendedor e nem todo mundo tem as dores que todo empreendedor tem. Sim. E que aqui dentro você vai encontrando, vai falando, nossa, esse cara passa pela mesma coisa que eu, como que eu posso ajudar ele, né? Nossa, e acaba isso é legal, isso é muito valioso, porque às vezes você fala que o mundo do empreendedorismo ele é muito solitário, né? Com quem que você vai discutir? Eu vou discutir com o meu primo que não é empreendedor. Eu vou discutir com o meu irmão que não vive. Entendeu? Então, aquilo. assim, então você está no dia a dia conversando com pessoas que sofrem pelas mesmas coisas que você, é algo que, tipo assim, você se sente confortável de compartilhar e, de fato, pedir ajuda, né? Isso não tem preço.
É para os desafios e aqueles aprendizados também. Olha, fulano fez isso, deu certo, segue que é bom. Então, acaba cortando também esse caminho. E algo, assim, poderoso, né? Eu falo dentro do Klex. É quando você ajuda uma pessoa, aquela pessoa fica tão grata, ela começa a espalhar aquilo ali dentro do grupo. Felipe me ajudou nisso. Aí daqui a pouco já tem outra pessoa te procurando, outra pessoa. E aquilo, como todo bom empreendedor, aquilo ali se torna um business. Então, dentro do Klex, eu fiz inúmeros negócios. Tudo assim. E muitas vezes, até indicando outras pessoas. Cara, não, eu tô com dificuldade de tal coisa. Não, eu conheço quem que resolve esse problema. Tá aqui, ó, o Fábio mesmo, né, que tá com a gente até no programa de emagrecimento do Joel. Ele falou, cara, eu tenho muito te agradecer. Eu falei, por quê? Ele falou, porque hoje, se eu sou sócio do João, é por sua causa. Porque você, no dia que eu conversei com você, você falou que o João era a melhor pessoa para resolver aquele problema. Eu me conectei com o João, que se tornou em outros negócios. Hoje a gente está abrindo uma empresa nos Estados Unidos. E isso é muito bom, porque você fala, pô, eu ajudei uma pessoa, né? Exatamente, olhando ali, né, muitos já estão no Class há muito tempo, então você Sim. acaba conhecendo aquele ser humano, né, que tá pelo Sim. outro lado e que muitas vezes as pessoas que estão de fora conhecem o conteúdo do Felipe, conhecem aquele tudo do Felipe ali que dá pra ver, mas que às vezes não é o que tem dentro do seu coração Sim. ali, você não consegue expressar Sim. isso. E eu sei que você é um cara muito família, que você é um cara que preza muito estar em casa, estar com as pessoas que você ama e contribuir também Sim. aonde quer que você esteja. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, assim, né? O que você dá, assim, de dica para alguém que está começando a empreender ou que já empreende há tempo, sobre família? O que é família para você? Família, para mim, é a base de tudo, entendeu? É algo que, assim, se a sua família não acreditar em você, não, tipo, te apoiar, é algo que eu falo que é muito difícil você romper. E eu falo de pessoas próximas mesmo. Eu falo que só cheguei onde que eu cheguei porque meu pai foi uma pessoa que nunca me deixou desacreditar. Quando todo mundo falava, vendedor, vai procurar um emprego, não sei o quê, meu pai falou, não, continua no caminho certo, que isso é o melhor caminho. E minha esposa também, que teve que passar a parte mais difícil junto comigo e, tipo, não deixou a peteca cair. Eu tenho, nesse vídeo mesmo, eu tô citando sobre visão, coragem e competência, que era esse vídeo que eu tinha aprendido com o Flávio, e quem tinha colocado lá a frase, que minha letra é feia pra caramba, quem tinha colocado a frase no meu quadro e tudo foi minha esposa. Então era alguém que, tipo, estamos numa situação difícil, mas ela nunca jogou na minha cara e falou assim, ó, culpa sua. Não, vamos conseguir, vai dar certo, não deixa a peteca cair. E eu acho que esse é o ponto principal, porque quando você busca, né, que não é fácil, não adianta, nossa, eu sou super forte, eu aguento qualquer coisa. Não, não aguento. Você vai baixar a cabeça e você vai falar, vou desistir de tudo, entendeu? Independente do tamanho, não é quem tá começando, é quando você for grande também você vai passar pela mesma situação. Se você não tiver uma pessoa que te apoia, uma pessoa que, tipo assim, não vai te deixar desistir, não, você vai lá, você vai conseguir, você não, de fato, é muito mais difícil. E como que você daria uma dica, assim, para o empresário, para ele se blindar dessas coisas? Porque os dias ruins, eles virão. Sim. Mas como que ele pode lidar com isso se blindando, assim, né? Para que naquele momento difícil ele não deixe a peteca cair, como você falou. Cuidado para quem você pede dica. Porque as pessoas amam dar críticas construtivas, mas a maioria delas, elas não construíram nada. Então, como que você vai pedir uma dica para uma pessoa que não construiu nada? Ele vai te falar groselha. Exatamente. E aí, se você seguir algo de alguém que não construiu nada, vai dar ruim, vai dar errado. Então você de fato sempre tem que estar buscando pessoas que chegaram onde que você chegou e ouvir esse caminho, entendeu? E hoje, pô, internet tá aí. Na minha fase eu não precisei estar do lado do Flávio para mudar de vida. Eu consumi os conteúdos dele, comecei a ter gatilhos e executar. O problema que eu vejo é que muitas pessoas elas não conseguem ter resultado é porque elas não querem sair da zona de conforto e elas não querem executar, elas não querem errar. Hoje, quando eu contrato um colaborador, a primeira coisa que eu falo com ele, deixa eu te falar, você está aqui, não é só para acertar, você está aqui para errar. Aqui é onde que a gente vai te coordenar e te colocar no caminho. Então, não tenha medo. Porque a pessoa que tem medo, ela não consegue executar. Agora, a pessoa que não tem medo, cara, ela se torna um gigante, entendeu? E cai, levanta, e tá tudo bem, bola tá tudo pra bem. frente. O lugar de errar é aqui, ué, Exatamente, entendeu? exatamente. Aqui nós estamos dispostos a te ensinar, a te evoluir. Agora, lá fora você não tem isso daí. Se você errou, você paga pelo seu erro e tchau, entendeu? Eu falo que é muito mais gratificante você construir uma pessoa do absoluto zero do que você buscar uma pessoa pronta. Eu dou muito valor a isso no meu time, entendeu?
meus líderes. E vem Eu com a sempre cultura busco. também, né? E era isso que eu já ia te perguntar agora, né? Sobre gestão de pessoas. Eu sei que você é um grande líder e você gosta de pegar na mão das pessoas, exatamente como você está contando aqui. Que dica que você dá hoje para líderes que às vezes estão ali com aquela dificuldade de gestão de pessoas? Por onde que eu vou? O que que eu faço? Qual que seria, assim, 3 dicas máximas, assim, do que a pessoa não pode deixar de fazer? Ó, eu vou dar uma dica de algo que eu tenho investido muito no meu time. Tem um livro chama Temperamentos Transformados. É até aquele que eu te Eu dei de estou presente. lendo, inclusive. É incrível, né? Incrível. Porque você precisa conhecer sobre pessoas. Entendeu? Não tem jeito. Pessoas É, precisam de pessoas. E como o Caio fala, né? O seu cliente são pessoas, seus funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende nada. A minha maior meta esse ano é estudar sobre pessoas. Sabe por quê? Às vezes, nem a própria pessoa sabe aquilo que está dentro dela, aquilo que é o temperamento dela. E às vezes ela tem algum tipo de dificuldade. Um exemplo, eu não coloco um colega para liderar um time comercial, senão eu mando todo mundo embora. Então, isso é muito importante, você entender de fato como funcionam as pessoas, né? E conduzir elas no caminho certo. E eu falo que é a melhor coisa, porque quando você começa a juntar vários líderes, eu dei esse livro para todos os líderes. Falei, gente, E faz diferença. duas referências para vocês terem. Vocês precisam entender sobre a questão de temperamento. E segundo, vocês precisam seguir o Joel, que para mim é um cara monstro de liderança, de alta performance, entendeu? E aí eu falei com eles, aqui, só vai. Não tenha medo, porque vai chegar pessoas com problema. E eu falo que a pior coisa é quando você contrata uma pessoa que é muito habilidosa e ela começa a te dar problemas de comportamento. E eu sempre ensino meus líderes a olhar para o pessoal. Eu falei assim, por que isso daqui você não conseguiu enxergar isso daqui? Por que você não buscou isso daqui lá atrás, na entrevista? Ó, eu tenho uma gerente que a gente subiu ela de cargo recentemente e ela era a minha vendedora que mais me dava dor de cabeça. E hoje, quando ela vem muitas vezes falar de alguém do time dela, eu falei assim, parecido com você, né? E ela fala, Felipe, isso que é um negócio que eu fico mais, assim, chocada. Que antigamente vocês tiveram muita paciência comigo, vocês me ensinaram e hoje eu posso ajudar outras pessoas. Eu falei, não existe ninguém melhor para ajudar do que uma pessoa que viveu... Que foi transformada. Que foi transformada. Isso é poderosíssimo, porque você fala assim, nossa, eu errava nisso, hoje eu ajudo outras pessoas. E é isso, cara. Liderança é saber conduzir as pessoas, entendeu? Enxergar, fazer essas pessoas enxergar dentro dela lá o que nem elas acreditam. E muitas vezes antes dela, porque às vezes Antes a pessoa dela. até dentro do caminho dela, ela vai descobrir algum dia, Sim. mas se você pode encurtar esse Sim. caminho é muito mais fácil. E isso que você falou é muito verdade, né? Porque muitas vezes achar alguém que tenha técnica é muito fácil. Não é Todo muito mundo fácil. fala, não tem ninguém para trabalhar. Tem sim. Para achar alguém e ensinar a técnica é muito fácil. muito. O que é mais difícil é você achar alguém que tenha técnica, mas que tenha comportamento. Que é muitas vezes, que é do que você tá falando, os segredos são pessoas. E se você tiver uma pessoa dentro de um ambiente que é muito fértil, mas aquela pessoa tá remando contra, aí o negócio fica difícil. E é massa que a gente está tendo uma revolução tecnológica muito grande, né? E eu sou dessa área de tecnologia, sou apaixonado. E esses dias atrás eu coloquei uma IA para poder ajudar meu time em criar, de fato, contorno de objeção, argumentos. E foi massa, porque uma das pessoas lá virou para mim e falou assim, você não vai substituir a gente, não. E aí eu falei, caraca, eu com toda essa cultura, com toda essa visão, muitas vezes você, tipo, gera aquela insegurança do time de ser substituído. Mas por quê? Porque a gente está numa era que as pessoas, elas têm medo, de fato, de serem substituídas. E eu usei o case, eu falei, olha só, qual que é o nosso exemplo? Nosso resultado hoje de vendas é 4 vezes maior do que qualquer concorrente nosso. Mas por que isso? Porque a tecnologia veio para te dar superpoderes para você aumentar a sua produtividade. A inteligência artificial você pode multiplicar por 100. Então, se você não tem a confiança do líder, de quem está à frente, que você vai ser substituído por uma inteligência artificial, jamais. Você não tem que ter medo, você tem que entender que aquilo ali é um caminho muito mais rápido para você alcançar o seu sonho, o seu objetivo. E aí foi massa, porque uma das meninas que sempre teve mais dificuldade a nível de resultado, ela falou, nossa, eu usei aqui esses dias e ela me deu um argumento com um cliente que estava me enrolando há mais de ano e eu consegui fechar a venda. Eu falei, tá vendo, gente? A tecnologia não veio para substituir, ela veio para potencializar.
Antes da tecnologia, vamos falar, a gente tinha 8 funcionários. Hoje, com tecnologia, eu tenho 80. Então, entendeu? É um negócio que é uma constante quebra de cultura, de medo, de paradigma. E você tem que sempre estar mostrando. Eu acho que isso é o ponto principal de você ser líder, entendeu? É você sempre mostrar isso para as pessoas da melhor forma possível. Potencializar, né? Com certeza. E eu comecei falando com você de gestão de pessoas, que eu queria chegar justamente nesse ponto, que é, geralmente falam que a pessoa que está de inteligência artificial, que mexe ali com automação e tudo, é aquela pessoa que vamos dominar tudo aqui com as máquinas e tudo. Mas olhando para toda a sua trajetória, eu vejo que você é muito mais de pessoas e vamos usar a tecnologia para ajudar, impulsionar as pessoas. Exato. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, em relação a como que um empresário hoje que talvez esteja com essa dificuldade, como que ele pode contornar e mostrar exatamente o que você mostrou para sua equipe. Eu sempre falo que é difícil você convencer todo mundo. Então você tem que pegar muitas vezes a pessoa que mais tem dificuldade, ajudar essa pessoa a chegar no resultado X, Y, Z, e essa pessoa falar para as outras, mostrar de fato que aquilo ali mudou o resultado dela. Então eu sempre usei o exemplo, né, da pessoa que conseguiu de fato executar algo, ter resultado e ela influenciar as outras. Porque eu, na minha posição, falando, parece que eu só quero conduzir as pessoas para eu poder ter mais lucro. Agora, uma pessoa que vive ali o dia a dia, que tem as suas dificuldades, ela falando, cara, de fato isso daqui me gerou resultado, ela tem um poder de influência 10 vezes maior do que o meu. Entendeu? Totalmente. E isso é entender de pessoas. Totalmente. Então, isso é um quem outro não ponto, domina isso também não consegue fazer esse tipo de atividade. Isso é um outro ponto também que eu busco muito formar líderes dentro da minha empresa, não trazer líderes de fora. Eu tento no máximo. Por quê? Eu sempre contei a história. Minha primeira vendedora era minha gerente geral de toda a minha empresa. A minha outra gerente também era a pessoa que foi formada. Ela foi, eu acho que, a terceira funcionária. Porque eu acredito muito nisso. As pessoas, elas têm que chegar ali, elas têm que olhar e falar assim, pô, fulana aqui foi a primeira funcionária. E ela tá aqui até hoje, ela tá no maior cargo, porque aqui é o lugar para as pessoas crescerem, entendeu? Exatamente. E trazendo um pouco disso de pessoas e liderança, gestão e transformação também, eu queria trazer aqui para o pessoal que está escutando a gente um pouco da ordem. E eu queria que você contasse um pouco, dando um contexto aqui para a galera que está escutando a gente pela primeira vez. A gente até falou em outros episódios, mas eu vou trazer aqui de novo. A ordem é um movimento que o Joel criou dentro do Class. Ele pegou 12 pessoas, 12 guerreiros ali dentro. Eu amo as ideias de Joel. Na hora que ele faz assim, ó, que ele tá pensando, eu falei, já vem bomba, vamos ver. Exatamente, a gente até brinca que quando ele manda assim, se liga, já vem coisa por aí. Então, é muito legal, assim, ter esse ecossistema e ter também uma pessoa que é aquele mentor que transforma e que olha para as pessoas, assim como a gente tem falado nesse papo aqui. Então, ele olhou para esses 12 empresários e falou, eles estão precisando olhar para a ordem da vida deles, que é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. E eu queria que você contasse aqui para as pessoas como que estava essa ordem na sua casa, o que transformou, que eu falei que às vezes a gente entra com uma ideia, né, do que seria esse projeto, um emagrecimento, tudo mais, mas eu tenho certeza que transformou muito mais do que isso. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas. Falo que o emagrecimento vem de bônus, que de fato foi o negócio que mais me inculcou, foi a frase da ordem, saúde, família e trabalho. Na hora que eu olhei, eu falei assim, cara, primeiro, tá tudo fora da minha ordem. Tá ao contrário, tá o trabalho, a família e a saúde por último. E eu comecei de fato, a colocar aquilo ali na sequência e pensar que qualquer um daqueles 2 pontos, eles não estando bem alinhados, eles não estando em harmonia, cara, não adianta. O trabalho, ele é assim, o resultado vai lá embaixo, tudo dá errado, sabe? E assim, eu falo que a visão que o Joel tem é algo assim, fora da curva, tanto que eu me conecto demais com ele, porque no dia que a gente chegou, que a gente foi fazer o treino do Klex, e ele olhou pra galera, primeiramente, né, pra mim, que me deu um grito, eu tava, acho que uns 100 metros de distância. Eu falei, gente, como que o Joel tá me vendo aqui? O que aconteceu? Quando a gente foi fazer o exercício, eu só achei que era 20 flexões, né? Aí ele começou pegar um exercício que ele movimento. propôs no encontro do Klex, assim, do absoluto nada. Vamos todos treinar e vamos fazer abdominais. Não, do nada. Esse era o contexto. Eu tinha feito 50 minutos de aeróbico. Aí chegou no final, 20 flexão, 20 vai de boa. E eu comecei.
Aí o Joel depois mudou, e aí foi massa, porque foi simplesmente 20 flexão. Ele colocou uma pessoa do lado da outra, e ele criou alguns exercícios que um ajudava o outro. Porque ele sabia que muita gente ia falhar. E quando eu comecei a fazer o movimento, eu travei. Uma semana antes eu tinha travado que eu não estava conseguindo colocar o pé no chão. Meu cérebro automaticamente falou, para, amanhã você não vai pro Klex. Parei, coloquei a mão nas costas e saí da roda. E nisso foi quando o Joel me viu e falou, volta aqui agora. Eu travei ele, vem aqui. Ele me colocou do lado dele, segurou na minha mão e falou assim, você vai comigo. E eu fui. E no final, antes dele criar a ordem e tal, eu virei para ele e falei, cara, muito obrigado. Essa é a importância do mentor. Porque eu achei que eu tinha travado e no final eu só tinha travado na minha mente. E eu ia parar. Então ele pegou na minha mão e me mostrou que dava. Entendeu? E aí é um exemplo claro de ser de fato um mentor. Então, depois disso foi onde que nasceu, né, o programa, que ele falou, cara, vou fazer 30 dias. Eu falei, não tô acreditando. Eu só pensei na agenda, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que vir para São Paulo. Tô com gente De nova na Maringá liderança. diretamente para São Paulo. E aí a gente não sabia ainda a data, porque eu sei que a agenda do Joel é uma loucura. Eu falei, gente, primeiro que eu já falei assim, na hora que o Joel falou, ele não pensou. Quero ver com quem vai encaixar isso na agenda dele, porque a gente sabe, cara, como que é a agenda. E Eu encaixou, viajei 7h30 com eles lá, eu sei como que os caras não param nem um segundo. encaixou e já estamos finalizando os 30 dias, Pô, né? começou ontem. Exatamente. Parece que passou um ano inteiro nesses 30 dias e ao mesmo tempo foi num piscar de olhos. Isso que você falou da ordem, né? A ordem que ele passa pra gente ali é muito legal porque todo mundo fala, todo mundo sabe, mas muitas pessoas não param para enxergar, elas só veem. Que é aquilo, né? Ah, se você tiver num avião, ele tá caindo, primeiro a máscara é em você, depois no outro. A gente só consegue ajudar a transbordar e, enfim, né? Porque a gente tem a gente super bem, né? E se você parar para pensar, todo o contexto da história que a gente contou aqui você ajuda muitos sócios porque você transborda de conteúdo, porque você sabe bastante daquilo ali e você está o tempo inteiro estudando, que eu sei que você estuda muito sobre isso e sempre buscando ali um próximo nível e tudo mais. Estuda e compartilha, né? Exatamente, isso é muito legal, né? Porque você não guarda para você. E aí, falando de saúde agora, com toda essa experiência que você teve, também da família e colocar tudo ali na ordem certa das coisas, o que você pode transbordar para as pessoas hoje? O que você deixaria de recado para quem está escutando, é o empresário, e às vezes escutando a gente aqui falou, putz, a minha ordem não tá do jeito que deveria. É um ponto importante que eu até falei com o pessoal. Algumas pessoas estavam com bastante dificuldade no começo, né? E eu já tenho a prática de fazer aeróbico, de fazer treino já tem um tempo. Porque eu sempre coloquei a meta no peso. Quando eu vi que eu estagnei, eu falei, eu vou parar. Então eu vou colocar isso na mente. Eu preciso treinar, eu preciso fazer nem que seja um aeróbico para oxigenar minha mente. É muita informação, é muita coisa. E o interessante é que esse processo da ordem, a gente teve algo, né, do Klex, que foi, mais uma vez, algo que foi surpreendente. Tantos sócios, tantas pessoas assim, servindo, né? De fato, pessoas que puderam nos ajudar ali em cada etapa, né? Da ordem mesmo, e criar um movimento tão grande que eu falo que não era simplesmente a parte do treino, sabe? É todo são várias coisas, né? Que de fato trouxeram essa ordem, porque a gente começou a fazer avaliação física, a gente tem a parte da Soldiers que nos deu ali os suplementos, ou seja, a gente já não comia errado. A liderança do Joel, que foi a principal, assim, se o Joel não tivesse começado isso, de fato, a nossa vida nem sei como que estaria, porque eram pessoas que estavam numa situação uma pior que a outra. E todos eles têm algo em comum. Todos eles amam cuidar de outras pessoas. Só que a gente fica tão voltado a cuidar de outras pessoas que a gente esquece de cuidar da gente. Que é o bem mais precioso. Que é o bem mais precioso. E se você não cuidar de você, como que você vai cuidar de outras pessoas? Então, assim, isso foi uma virada de chave tão grande na minha vida que eu falei assim, gente, primeira coisa que na empresa e na minha vida, suspende a palavra impossível. Porque se eu conseguir quebrar a estagnação do peso, se eu conseguir, assim, me superar, não tem mais nada impossível. Entendeu? Possível só está na nossa mente. O bloqueio, aquela trava que eu dei, só está na nossa mente. E
não tenho palavras para poder agradecer, né, todo mundo que esteve junto com a gente. Esse é o poder do ambiente, entendeu? Isso mostra mais uma vez o poder do ambiente. Se a gente falar isso, nossa, lá o pessoal fez isso. Cara, o pessoal fala, não. Se você não tivesse no Class, você não estaria dentro desse grupo Impossível. seleto dos 12 ali, os 12 guerreiros. Não é simplesmente um grupo que vai te entregar conteúdo, entendeu? O conteúdo é brinde. O conteúdo, como o Joel fala, né, tem na internet. O negócio é, de fato, é uma família mesmo, porque ninguém vai olhar para o seu lado pessoal e falar assim, eu vou ajudar essa pessoa. E, cara, é algo que, né, te dá uma vontade 10 vezes maior de você ajudar outras pessoas, que é o que não parou, né, comigo mesmo. Até falei com o Joel, olha, eu entendi que eu preciso retribuir isso daqui de alguma forma. E eu criei o mesmo programa na minha empresa. Então, coloquei Gympass, a galera agora tem a galera da saúde lá. Olha para você ver como a ação de uma pessoa criou um movimento tão grande que mudou nossas vidas e agora nós estamos mudando a vida de outras pessoas. Exatamente. Você muda a vida do seu colaborador, mas ele muda o ambiente dele, que é a casa dele, a esposa dele, aquilo ali. E aí é massa, porque tem vários que às vezes vão mandar a selfie, tá lá com o marido, com a esposa. Fala, caraca, eu conheço fulano, a esposa nunca foi na academia, tá lá com um cara e tal. Então olha pra você ver, o negócio não para. Exatamente, não tem nada mais poderoso que alguém que decide mudar de vida. É. Porque se você decide, automaticamente as pessoas que estão no seu entorno ou olham, se espelham e falam também quero, ou olham, às vezes não é aquele momento, mas aí depois ela acaba sendo arrastada ali por aquele movimento. E é muito legal ver vocês todos vivendo isso, porque eu conheço vocês há muito tempo, né? E vendo toda a mudança que aconteceu com vocês, assim, é muito especial ver de perto, assim. Porque tenho certeza que no próximo Clex todo mundo vai olhar para vocês com aquela coisa, nossa, que incrível, tudo mais. Mas muitas vezes, e até na jornada empreendedora, as pessoas estão acostumadas a ver o palco do outro, que é muito legal, você se inspira e tudo mais, mas às vezes o processo, aquele acordar 5 horas da manhã para treinar, vir de Maringá, como você veio muitas vezes, só para um treino, né? Que é só para um treino, mas quantas coisas você aprende naquele treino. E a minha última pergunta aqui para você é o seguinte, talvez você não estivesse tendo toda essa transformação que você teve aqui dentro. E eu tenho certeza que talvez não fosse acontecer nem tão cedo, pudesse acontecer, mas é mais devagar, é mais lento. Você sabe que o time do Joel é outro. Então, em 30 dias... Eu adoro. Exatamente. Em 30 dias já são novos homens, novas mulheres, novas pessoas. Assim, o pessoal não vai inventar mais nada, não. Eu falei, eu não posso garantir nada. Não podemos garantir. Aqui a gente trabalha com... Amanhã a gente vai inventar uma próxima ideia. Joel falou, eu tenho 48 horas para pensar. 48 horas. Imagina dia 7, que é o nosso último dia lá juntos, o que não vai sair disso aí. Então, eu acho que isso é muito especial. E se você não tivesse nesse ambiente, talvez não houvesse essa transformação. Para quem está escutando a gente e se inspirou, desde a sua história lá do Flávio há 10 anos atrás, que você estava numa situação que não é mais a mesma, é muito diferente. E esse vídeo está no meu canal, tá? Eu gravei esse vídeo, tá lá. Eu desenhando a minha empresa hoje, lá atrás, a visão lá de trás. Exatamente, e que hoje é uma realidade, não é só uma visão. Sim. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão escutando a gente que talvez para elas hoje seja só uma visão, ainda não seja uma realidade. O que você pode dizer para essas pessoas assim sobre ir atrás dos objetivos mesmo? Eu falo que o mais importante é você tirar a sua ideia do papel e fazer de tudo até o fim para ela dar certo. Sabe por quê? Um dia vai chegar alguém, vai pegar a sua ideia, vai executar, vai fazer milhões e você fala assim, pô, poderia ter sido eu. Alguém teve a ideia de criar o Uber, alguém teve a ideia de criar o Google, mas ninguém foi lá e executou, né? Alguém foi na frente e falou, não, eu vou nessa ideia aqui e explodiu. Então, o mais importante do que ter uma ideia no papel é executar. E faz até dar certo. Não tem segredo, não pode né? ter opção de dar errado. Não existe plano B. Entendeu? Plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente. E com muito afinco. Sem desistir e estar no ambiente certo, porque é o que acaba moldando a gente, fazendo a gente olhar para o lado e falar, poxa, que legal, olha quanto a gente ainda continua e é por elas também que e eu vou essa é a continuar. visão que o Flávio sempre fala, né? Visão é certeza de algo que muitas vezes não existe.
Exatamente. Se Elon Musk aparecesse com, né, o Tesla há 20 anos atrás... E ele ia ser chamado de louco ainda. Nossa, essa palavrinha, meu filho, é o que muda o jogo. Se você estiver sendo chamado de louco, tá tudo certo. Não, aí eu tô no caminho certo. Exatamente. Se eu não estiver sendo chamado de louco, tô no caminho errado. Tô fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Tenho certeza que quando você falou lá, vou mudar de vida em 30 dias, as pessoas falaram, não, ele é louco, não vai dar certo, né? 30 dias ninguém faz nada. E olha como vocês mudaram de vida, né? Hoje eu tenho muitos amigos que trabalham comigo que falam assim, cara, você é muito determinado. Lá atrás eu não dava a mínima, você parecia um maluco, mas assim, essa sua visão, assim, mexe com a gente, porque você foi até o final até dar certo. Exato, e o Flávio fala muito, né? Visão vale mais que poder. Então, você ter uma visão vale, às vezes, muito mais de alguém que já está muito à frente de você, né? Que já chegou, às vezes, aonde você gostaria, mas se você vai com a visão, a determinação e vai até dar certo... E outra que eu aprendi com ele no último Clex, né? Enquanto ninguém tá vendo, tá mais barato. É verdade, porque ele é o cara para falar de negócios, então... Coisa que não existe. É sempre bom pegar a visão dele emprestada, né? Eu Sim. tenho certeza que tem muita gente aqui pegando a sua visão também. E eu queria que você deixasse aqui pra galera onde que elas te encontram, onde que elas aprendem com você, que eu sei que você faz muito conteúdo, tanto de IA quanto de vendas, de pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas querem se conectar. O pessoal pode me achar no YouTube, né? Tem lá o canal Felipe Ottoni. Ou no Instagram eu tenho o perfil do Máquina de Vendas. Se colocar, já vai me encontrar lá como Felipe Ottoni também. É isso mesmo, é o primeiro mesmo que aparece. Então é bom que as pessoas já se conectam, já aprendem com você e também conhecem mais o seu negócio, porque eu tenho certeza que você já ajuda muita gente aqui dentro do nosso ecossistema, mas imagina esse mar afora, quantas outras pessoas também precisam de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Não, eu falo que minha diversão, meu playground é vir aqui pro Vendes quando eu estou aqui em São Paulo. Você viu, eu já tava com a diretora de tecnologia e já conversando sobre um monte de coisa, porque é assim... É tipo, a gente pensar num problema e a gente, muitas vezes, criar uma solução simples, né? A gente tem uma vendedora que é uma gigante aqui que ela odeia preencher CRM. Um negocinho que a gente criou em 2 semanas resolveu o problema. Então, é isso, cara. A tecnologia veio para facilitar, entendeu? Exatamente. Tenho certeza que as pessoas vão se conectar com você. E para quem gostou desse papo, curte aqui, comenta. Tenho certeza que foi maravilhoso. Se inscreve. Por favor, nesse canal do Podclex pra gente crescer cada vez mais. E te espero no próximo Podclex. Valeu! Obrigadão!